O grande jogo de Kylian Mbappé pelo Real Madrid contra o Manchester City foi humilhado aos olhos de toda a Europa. O Estavila deu o melhor jogo da temporada contra o Liverpool e Darwin Núñez acabou sendo uma vergonha maior do que a derrota dos cidadãos na Liga dos Campeões. O jogo chocante do Paris Saint-Germain, Prigignac carregou 7 bolas contra o Brest. A Liga dos Campeões não via tal selvageria há muito tempo. A Juventus não conseguiu oferecer nada ao PSV e deixou o principal torneio de futebol. Falamos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, esta é uma dose de futebol e as 10 notícias mais quentes até agora. Amigos, lembro que nosso acordo ainda está valendo. 5.000 curtidas para cima hoje. Isso garante que um novo vídeo será lançado amanhã. E temos muito sobre o que falar lá. Bem, eu desejo a vocês um bom apetite e uma boa visualização. Horda. Güler veio para o Real Madrid como um jogador com potencial para rapidamente se tornar importante para a equipe principal. Ele foi chamado de novo Messi. Luka Modric viu nele seu sucessor. O Barcelona também estava atrás de Güler. Laporta falou publicamente sobre isso, mas Güler ainda preferiu o Real Madrid, possivelmente porque eles apresentaram a ele as melhores perspectivas. Na Euro, na Alemanha, Güler foi um dos líderes da seleção turca e carregou a equipe. Parecia que o rapaz tinha desperdiçado sua chance, mas nesta temporada ele joga pouco e apenas aquece o banco, quando poderia ajudar quase qualquer time da La Liga. No final, como a publicação escreve, o turco se sente como se fosse invisível para Carlo Ancelotti. Ele não compreende o motivo do treinador tratá-lo assim. Güler treina diligentemente e não reclama, mas o treinador ainda assim o ignora. Horda está cansado dessa situação. Ele entende que é muito importante ter prática de jogo na sua idade. E se ele continuar sentado no banco, pode nunca se tornar o jogador que sonhou ser. É por isso que Jailert quer sair do Real. Ele pediu isso à direção do clube. Não está claro se eles vão emprestá-lo ou vendê-lo para sempre. Há outra opção para vender Horda, mas para escrever no contrato com o seu novo clube uma opção de compra caso Horda se destaque na nova equipe. Acho que essa é a opção com mais chances. Assim, Madrid enviou Nika Passa para o Coma e agora está pensando em trazer o meio-campista de volta no verão por 9 milhões de euros. A chegada dele aumentará a concorrência na defesa de Meringov, dificultando ainda mais Güler se destacar em campo. Então sim, vale a pena ir embora. O jovem Endrick também está insatisfeito com sua situação. Em fevereiro, ele só jogou uma partida pelo Real na Copa da Espanha. Endrick também deveria considerar ser emprestado, ainda mais que ele mal consegue jogar na equipe. Ruben Amorim assumiu o Manchester United apenas em novembro, mas o treinador já pode ser demitido. Os resultados na Premier League são decepcionantes. O Manchester United não joga como um time. Amorim tenta, mas sua abordagem ainda não se provou. O treinador afirma que o problema está nos jogadores, que o United não possui qualidade suficiente, especialmente em termos de intensidade. E então, no verão, os Red Devils devem entrar no mercado e se abastecer com jogadores agressivos e móveis e se livrar dos jogadores lentos que não se encaixam no futebol de Amorim. De acordo com as últimas informações, além dos resultados, as relações com a equipe também estão contra Amorim. Parte dos jogadores se rebelou contra o treinador e, curiosamente, são os mesmos jogadores. E foram os primeiros a expressar dúvidas sobre o sucesso com Erik ten Hag na reunião. O vestiário do United está uma bagunça, assim como a liderança da equipe de Ibu. De acordo com a publicação Ficharis, alguns líderes de Mancunians perderam a confiança em Amorim e Coachy. Já buscam um substituto caso algo aconteça. Assim, em Shortly, Mauricio Pochettino e Zinedine Zidane entraram como substitutos. Ele trabalha para a seleção dos Estados Unidos da América, mas no MU acreditam que podem chegar a um acordo com a Federação Americana de Futebol. Honestamente, não vejo muito sentido no United nomear Pochettino, especialmente se os diabos estão planejando demitir Amorim. Pochettino leva muito tempo para se aquecer, ele simplesmente não é capaz de colocar o futebol em prática em alguns dias. Se os chefes do MU já estão duvidando de Amorim, o que acontecerá com Pochettino alguns meses após sua nomeação? Zizou é capaz de garantir um futebol de qualidade rapidamente, pelo menos foi assim em Madrid. Mas é muito importante para o francês encontrar uma abordagem para os jogadores, e é por isso que ele não quer ir para a Associação de Póquer ao Vivo. Na opinião dele, seu inglês não é bom o suficiente. De qualquer forma, se Zidane for para a Inglaterra, provavelmente será para Manchester. Mas agora ele teme por sua posição na seleção francesa após a saída de Didier Deschamps. Não acho que Zizou trocaria esse trabalho por qualquer outro.
Jude Bellingham foi desqualificado por 2 jogos por comportamento grosseiro na partida contra o Osasuna. Apesar de Bellingham ter dito ao juiz para se demitir e não o enviou embora, como foi dito anteriormente, ambos foram considerados como linguagem obscena em relação ao árbitro. Portanto, faz sentido que o comitê de arbitragem não tenha cancelado a proibição. O Real pretende apelar da decisão, mas é improvável que tenha sucesso. O juiz José Monuera Montero teve uma má experiência após a partida, com sua família sendo ameaçada. O árbitro declarou: "Eu tenho sobrinhos que são insultados, 9 irmãos e irmãs que são ofendidos, um pai de 90 anos que é fã de Messi. Isso está saindo do controle. Antes disso, recebi mais de 100 mil mensagens com ameaças de morte, insultos. Minha família é a que mais sofre. Meus parentes estão em um estado terrível, muito preocupados. Eu aguento essa perseguição calmamente, mas meus pais não merecem isso." Em segundo lugar, a mídia atacou o árbitro para criar hype. A pintura de Messi não é totalmente da casa de Montero. José explicou que a casa de Jacó é na verdade um apartamento fiscal de outra empresa, parte da qual pertence ao seu parceiro. Montero também é acusado de colaboração ilegal com os clubes da La Liga. Mas o juiz afirma que sua empresa visa permitir que diferentes atletas transmitam valores esportivos para várias organizações, compartilhando suas experiências pessoais. Sua empresa não apresentou contas ao clube. O árbitro declarou que processará a mídia por difamação. Após tal tumulto, todos os juízes na Espanha ficaram tranquilos com a situação. Segundo a AES, houve ontem em Madrid uma reunião com juízes que atuam em todas as divisões do futebol espanhol. Na Federação Espanhola, eles estão preocupados com isso e temem que os juízes possam parar o campeonato se a tensão continuar a aumentar. Árbitros anunciam greve amigável. Os árbitros ainda não têm consenso sobre medidas extremas, mas estão muito insatisfeitos que as ações do Real Madrid podem prejudicar suas famílias. Por seus entes queridos, os árbitros estão prontos para ir até o fim. Portanto, a probabilidade de parar o campeonato é muito alta, especialmente porque a Federação Espanhola de Futebol está seriamente preocupada com isso. Treinadores, por vezes, usam métodos curiosos para motivar os atletas. Diego Simeone é um grande fã do filme Qualquer Domingo, de Oliver Stone, e frequentemente mostra aos seus jogadores trechos do discurso do treinador Tony D'Amato, interpretado por Al Pacino. Carlo Ancelotti também adora o filme de Stone. Antes da final da 2003, ele mostrou ao seu Milan a cena com Al Pacino, o que motivou a equipe. O Arsenal arrasou a Juventus, a lendária recuperação da Roma na Liga dos Campeões, quando os romanos conseguiram vencer o Barcelona após um 4-1 no Camp Nou, também não teria sido possível sem esse filme. Como contou Grégoire Defrel, o treinador Eusébio De Francesco mostrou 2 vezes à equipe o monólogo de Al Pacino antes de irem para a partida. Mas não a cada domingo. Pep Guardiola fez os jogadores do Barça assistirem a um clipe de 7 minutos do Gladiador de Ridley Scott antes da final da Liga dos Campeões contra o Manchester United. Após assistir ao filme, alguns jogadores tinham lágrimas nos olhos e Guardiola, sem dizer uma palavra, levou a equipe para o campo. E o Blaugrana venceu. Surpreendentemente, considerando que filme paracha, mas todas essas cenas de filmes estão longe de serem comparáveis à performance do treinador Hoffenheim Christian Ilzer. Segundo o Bild, após o Hoffenheim perder 3 partidas consecutivas por um placar agregado de 0-12, o treinador fez um discurso motivacional no vestiário. Antes do jogo contra Freiburg, ele colocou um chapéu de chefe, um avental e começou a misturar o que parecia ser uma poção mágica, jogando os ingredientes necessários para a vitória na panela. Por exemplo, quando ele disse que precisava criar mais agressividade, ele jogou pimenta chili. E quando ele disse que o time precisava de coragem, ele pegou um simulador de falha que trouxe consigo. E disse aos jogadores que eles deveriam ser tão resistentes quanto esse simulador. Os jogadores do Hoffenheim ficaram chocados, mas no final, a equipe quebrou a sequência de derrotas, pontuando contra o Freiburg. Em resposta a um pedido da mídia para comentar o incidente, Hoffenheim respondeu: "A regra principal é que o que acontece no vestiário fica no vestiário." Até mesmo Gachis. A entrada de Ademola Lookman não conseguiu salvar a Atalanta na 8ª final da Liga dos Campeões. A entrada do atacante Ademola revitalizou a uva e transformou o jogo, marcando um gol e perdendo um pênalti. Até os melhores erram, mas Jean-Pierre Gasperini ficou furioso. Renner afirmou que Lookman não deveria ter se aproximado da bola, Lookman não deveria ter executado. Ele é um dos piores batedores de pênalti que já vi. Ele tem uma estatística terrível. Até nos treinos Ritegi e De Catalere estavam no campo, eu não avaliei esse momento.
Claro, tal declaração não agradou ao jogador e Lookman começou a defender sua honra nas redes sociais. É triste descrever isso hoje, especialmente pelo que alcançamos como equipe e cidade. Ser tão destacado não apenas me machuca, mas também me faz sentir profundamente desrespeitado. Durante o jogo, o cobrador oficial me pediu para bater o pênalti e eu assumi a responsabilidade para apoiar meus companheiros de equipe. A equipe sempre deve ser protegida e estar em primeiro lugar. Gasperini é uma pessoa muito direta e isso jogou uma piada cruel com ele. Lookman, jogador fundamental da equipe, está de saída definitiva e não há garantias de que voltará a jogar pelos bergamascos. Fabrizio Romano confirmou que a Damola mudará de clube no verão. Apesar dos esforços do chefe da Atalanta para solucionar o conflito, a família Percassi, co-proprietária do clube, buscará resolver a disputa entre Gasperini e o jogador. Boa sorte para eles, mas mesmo que consigam, duvido que Lookman permaneça no time. Ele já queria sair antes do ocorrido. Agora, ele está apenas certo de que é hora de sair da Atalanta, de se destacar para uma promoção. Como ficamos sabendo por meio de Theo Hernandez, o ator é insignificante. No jogo contra o Feyenoord, o defensor Cartina foi penalizado, embora não houvesse contato próximo. A distância entre as pernas de Jovair Rida e Theo era tão significativa que quase qualquer juiz veria uma simulação ali. Alguns jogadores do Arsenal acreditam que o francês foi de fato derrubado, apesar de discutir ser inútil. Após o jogo, Kyle Walker declarou que, do seu ponto de vista, Theo não simulou e Serge Conceição apoiou Theo. O treinador declarou que a saída de Milão é culpa dele, não de Hernandez, e ele está certo. Até mesmo o vermelho de Theo provavelmente é culpa do treinador. Os atletas do Porto Conceição frequentemente simulavam faltas. Aparentemente, Serge começou a trabalhar em táticas semelhantes com Milão. Por isso surgem episódios como com Theo ou Leao. No entanto, em primeiro lugar, por causa do absolutamente direto Goršišnik e a remoção, Hernandez vai sofrer. Segundo informações, o Milan decidiu multar Theo após tal erro notável, que custou à equipe 1-8 na Liga dos Campeões. Além disso, agora Rossoneri está disposto a vender o defensor e analisará todas as propostas por ele. Esta temporada parece ser a pior na carreira de Theo, segundo a lenda Rossoneri, Alexandro Castacurte. Ele chamou a partida contra Feyenoord de a cereja do bolo. Hernandez é um ótimo jogador. De fato, quando em forma e jogando pela seleção, ele geralmente apresenta um futebol impressionante e, mesmo na posição de lateral, cria muitas chances de gol para o time adversário, o que vale apenas a vitória na Copa. Mas Theo é instável e tem uma tendência a se envolver em escândalos, cansando Milão com isso. E agora? Theo queria muito. Sobre o acidente, ele não assinou com Alphonso Davies. Rumores sobre o Real, mas após a performance na Liga dos Campeões, os desistentes podem reconsiderar. O Manchester United também estava interessado nos franceses, mas se comprometeu com Dorgo. E por enquanto, o futuro de Theo parece um tanto sombrio. Mohamed Salah ainda não chegou a um acordo com o Liverpool para a renovação do contrato. O egípcio sugere há tempos que todos devem concordar, mas os dirigentes do Liverpool estão relutantes. De acordo com as últimas informações, Salah usou o interesse do Al Hilal para pressionar o Liverpool, algo que a direção do clube não gosta. Robben Amorim confirma, mas Salah não tem intenção de sair. O Liverpool ainda é sua primeira escolha. E se Mohamed quer ficar, o outro líder do ataque dos Reds, Luis Dias, já está pensando no Barcelona. Como o jornalista José Álvares relatou no ar, através de seu agente, Dias informou ao diretor esportivo do Barcelona, Deco, que quer jogar no Blaugrana. O Barcelona busca um jogador para o flanco esquerdo do ataque, considerando inclusive o colombiano. O pai de Luís disse que Dias é fã do Barcelona desde a infância e está ansioso para realizar seu sonho de jogar no Barça. É incompreensível que esses fundos sejam usados para comprar um jogador de futebol que custa cerca de 100 milhões de euros. Além da perda de Dias, o Liverpool corre o risco de ficar sem Darwin Núñez. Bem, embora ameace, essa não é absolutamente a palavra, eu diria brilha. Não há Liverpool, se tiver muita sorte, ele ficará sem Darwin Núñez. Considerando o impacto do furacão, Núñez não se adaptou ao slot, mesmo que ele tenha tido bons jogos. No entanto, como escreve o insider do futebol, a liderança do Merseyside ficará apenas feliz em se livrar de Núñez. Eles planejam oferecer Núñez ao Newcastle United como parte do negócio por Alexander Isak. Isak está maduro para uma promoção e parece que Núñez deveria tentar a sorte em algum lugar além de Liverpool. Isak se encaixa perfeitamente no estilo de Liverpool e parece que se adaptaria bem em qualquer lugar. Impulso, velocidade
técnica e físico, disposição para pressionar e alta realização, ao contrário de Núñez. Antes de ir para o Liverpool, Darwin também teve uma temporada excelente. A seleção argentina está cultivando uma substituição de topo. Lionel Messi sabe que em breve deixará a seleção da Albiceleste, mas não quer abandonar sua equipe natal ao acaso, e fornecerá aos argentinos novos recrutas. Ele, por assim dizer, está pessoalmente lidando com a questão. Thiago Tchiro e Matteo Messi já treinam na Academia Inter Miami e conquistam seus primeiros títulos em suas respectivas categorias de idade. E nenhum teste de paternidade é necessário, basta ver como Matteo joga. Uma caminhada casual, escaneando o espaço, então uma explosão repentina, driblando adversários com controle de bola microscópico, um golpe de bilhar preciso no canto distante. Já vi algo parecido antes. Ou dê uma olhada neste gol do cara, como ele habilmente passou a bola, e ainda sobre Matteo, que golpe incrível através de si mesmo. Mas isso definitivamente não é o estilo de Messi. Antonella certamente nunca traiu seu marido com Ibrahimovic. Considerando que os jovens Messi têm um acesso incrível ao esporte. Das instalações aos conselhos de lendas como Léo Soares ou Neymar, se os meninos se dedicarem, se tornarão jogadores de elite. Sobretudo se herdarem ao menos parte do talento paterno. Neymar assinou com o Inter Miami, apesar de rumores recentes sobre um retorno ao Barcelona. Ontem, o brasileiro surpreendeu a todos ao anunciar seu novo clube. Ele se tornou a fúria da Liga dos Reis, Gerard Piqué. O brasileiro será o presidente da equipe de mídia de futebol. Esperamos atrair Santos e, consequentemente, conseguir uma transferência para a Europa. Isso de forma alguma o impedirá. O principal problema de Neymar é que ele não consegue se concentrar na carreira e desperdiça energia em muitas outras coisas. Descobriu-se que Neymar jogou Counter-Strike por mais de 11 mil horas. Isso é aproximadamente 462 dias ou 1 ano e 3 meses de jogo contínuo. Durante toda a sua carreira no futebol, o brasileiro passou apenas 802 horas em campo, 14 vezes menos do que no computador, apenas no CS. Real Madrid eliminou o Manchester City, sim, então isso será lembrado por muito tempo. As pedras da esquerda destruíram completamente a montanha. Foi muito triste ver a defesa do City, ver como o pobre Rusanov tem que se defender contra 2 jogadores ao mesmo tempo e deixar passar entre as pernas. O City não era apenas ruim, era terrivelmente horrível. Tanto que parece que este foi o pior jogo do Manchester City em todo o período de declínio. Sim, provavelmente, e até sob o comando de Guardiola. Pep declarou que a chance do City perder era de 1%, mas com esse jogo era muito menor. Gorojan não jogou ontem. O momento decisivo aconteceu após 12 minutos, quando Gundogan e Silva se chocaram e começaram a discutir de quem era a culpa. Imagine só o estado desolado em que os Mancunians se encontram. Madrid não fez muito para essa vitória, mas no que fez, havia um toque de realeza. Os Slivosny abriram o placar já no 4º minuto. A diagonal da Asensio cortou toda a defesa do City, a bola foi para Gamba e o francês, que estava em alta ontem, habilmente superou Ederson. Não como no primeiro jogo. 1 minuto depois, o City ficou sem John Stones, que acabara de sair do hospital. As lesões continuam a assombrar a equipe. Os Citizens contavam principalmente com o talento individual de suas estrelas. E ontem, Mbappé, Rodrigo Bellinger e Vinícius estavam em jogo. Já no intervalo, o Real fez 2-0. Kylian Mbappé, no último minuto, mandou Pep Guardiola para o vestiário e sem problemas marcou um duplo. Sem entender se Pep encontrou palavras no vestiário, a tarefa não foi fácil. O destino da oposição já estava decidido. 61 minutos, Mbappé marcou um hat-trick, o primeiro na Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Chutou de longe devido à penalidade de Kylian, ontem foi imparável. Jogando, ele driblou os defensores e marcou quase sempre. O primeiro grande jogo de Mbappé no futebol do Real e certamente não o último. O City mostrou que isso é vergonhoso. Já leio na internet que Pep Guardiola não está se dedicando nesta temporada. Não acredito nessa bobagem, mas os fãs do Real que estão escandalizando o Pep não concordam. Amanhã você será demitido. A seguir no Real, Atlético ou Bayern. Esperamos pelo espetáculo cativante. Bem, você pode assistir à revisão da vitória do Man City e ao melhor jogo de Mbappé no Real Madrid em nossa TV. O link está na descrição e nos comentários fixados. Certifique-se de se inscrever. Paris Saint-Germain decidiu que está jogando na Liga e colocou Brest à frente.
vitória por 7-0 nos playoffs da Liga dos Campeões. Você já viu algo assim? No jogo do Paris Saint-Germain, Vic Kvaratskhelia e Gurzin se destacaram. Gurzin marcou um gol e deu uma assistência. E todos os gols da equipe foram de jogadores diferentes. O Borussia Dortmund avançou facilmente, com Schmelly dominando a partida contra um Sporting sem destaques, mas sem golos marcados. Dortmund acabou em um dos 8 primeiros devido ao primeiro empate, e vai jogar a seguir ou com Lille ou com Aston Villa. E a Juventus perdeu para o PSV. O Torino tem mostrado um futebol moderno, estiloso e eficaz recentemente, mas a partida contra o PSS foi um retrocesso. A lesão de Veigi fez com que Lloyd Kelly mudasse para o centro da defesa do flanco esquerdo. O PSV pressionou o flanco esquerdo e marcou 2 gols a partir dessa estratégia. As equipes foram para a prorrogação, mas a Juventus venceu por 3-1. No final, o PSV avançou às quartas de final, onde enfrentará Arsenal ou Inter. 3 clubes italianos se despediram da Liga dos Campeões ao mesmo tempo, disse Karl Schuisbeck. Em jogo simultâneo à Liga dos Campeões, Aston Villa e Liverpool se enfrentaram na Premier League em uma das melhores partidas da temporada. Em geral, sem o centro do campo, um ataque seguia o outro. Marcus Rashford apenas driblava os defensores vermelhos, mas o Liverpool tem Salah. Com mais um gol e assistência do egípcio, o Liverpool mostrava-se superior. E deveria ter vencido, mas para dar vantagem ao Aston, Villas-Flot cometeu um erro crítico e liberou Darwin Núñez, olhando para o gol vazio, mas quase chutou o ar. Um momento que vale um XG. Villa não marcou tanto durante todo o jogo, mas se destacou 2 vezes. E o que fazer com este Gove Nunisson? Não há outra opção senão deslizar. Mas hoje não todos. Vamos passar para os comentários. Amigos, no último vídeo sugeri que vocês deixassem suas perguntas. 3 mais preguiçosos. Como prometido, estou anunciando a primeira pergunta. Então, Fiolna, Olma e Amale, onde deveria ter sido o pênalti, não estamos levando em consideração. Ou é outra coisa e não entendemos. Fã do Liverpool. Bem, para ser honesto, eu nem sei sobre qual momento estamos falando, então nem vou responder a uma pergunta tão idiota. Kirill, você acha que Pedri é subestimado por causa das estatísticas? E o que você acha? E se ele continuar jogando e o Barça ganhar um título significativo, ele entrará no top 10 para a bola de ouro? Bem, sobre o top 10, eu, claro, não tenho certeza, mas eu não acho que Pedri seja um jogador subestimado. Ele é bastante valorizado, é usado como base quando ele não está lesionado, e confiam nele em jogos importantes. Portanto, eu acredito que se Pedri continuar jogando no mesmo nível, talvez não nesta temporada e nem na próxima, mas em algum momento ele certamente estará na lista de nomeações para a Bola de Ouro. Então, o Real, se for para a Primeira Liga, começará na 4ª ou 5ª divisão. Eu não sei. Agora, por hoje é tudo, amigos. Vamos tentar fazer perguntas novamente. Desta vez, escolherei os mais interessantes para desenvolver respostas completas, não apenas pelos likes. Então, façam suas boas perguntas. Bem, meu nome é Kirill Cast e essa foi a sua dose diária de futebol. Paz para a sua casa e para você, amigos.